Olá a todos os professores, rapaz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui para um subsídio da nossa Escola Bíblica Dominical. E nesta aula é uma aula especial, porque é a última aula do nosso trimestre. Enfim, nós chegamos então ao final deste trimestre. E eu tenho certeza que este foi um trimestre maravilhoso, porque eu tenho certeza que você se preparou nas suas aulas e eu sei que Deus te usou grandemente na tua congregação. E eu fico feliz e é motivo de nós estarmos felizes, porque Deus nos deu esta oportunidade, nos deu este dom e este ministério a qual nós servimos com amor e com gratidão a Deus. Então, nós chegamos então na lição de número 13, que é uma lição normalmente, é uma lição então de resumo daquilo que nós estudamos durante todo o trimestre, né? Então, uma aula um pouco mais tranquila, porque a gente vai relembrar daquilo que nós já estudamos. O texto-chave está em Gálatas 5:1, porque é o texto-chave da carta aos Gálatas. Diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Bom, os objetivos dessa aula, meus irmãos, então, primeiro é revisar o conteúdo trabalhado no trimestre, então é relembrar todo o conteúdo. Segundo, é uma aula importante, por quê? Porque nós vamos verificar quais foram os principais ensinamentos da carta aos Gálatas e, por fim, discutir qual a relevância de Gálatas para a igreja hoje. A leitura bíblica aqui, então, a gente pegou então a leitura que é o texto-chave, né? A leitura-chave de Gálatas, que é Gálatas 5, do verso 1 ao verso de número 6. Bom, meus irmãos, aqui desde o início eu quero agradecer a todos os irmãos que assistiram a essas aulas, que parou um minuto do seu tempo, uns 30, 40 minutos do seu dia para escutar esta aula, para estar aqui comigo. Então eu quero agradecer a todos os professores, agradecer a todos os irmãos, quero agradecer mais uma vez a equipe do CAPED, ao pastor Paulinho, ao pastor Éden, quero agradecer a todos os irmãos que fazem parte da equipe do CAPED por esta oportunidade de escrever esta lição e de servir a Deus através, então, do conhecimento, através do estudo bíblico. Que Deus possa continuar os abençoando e nos abençoando. Irmãos, esta aula aqui, esse subsídio vai ser bem rápido, né, bem breve. Por quê? Porque esta aula, eu entendo que como é a última aula do trimestre e também é a última aula do ano, né? Eu entendo que essa deve ser uma aula mais de conversa com os alunos. Por quê? Porque é uma aula onde eu acho que nós devemos, então, deixá-los falar. Mais do que a gente falar, mais do que a gente ensinar, porque eu acho que já foram 12 aulas onde a gente discutiu e refletiu juntamente com eles e ensinou a eles, então, a carta aos Gálatas, né? A gente pegamos toda a carta aos Gálatas, todos os fragmentos da carta aos Gálatas, a gente dedicou tempo, né? Foram 12 aulas, falando, ensinando, explicando, refletindo, fazendo refletir. Então, essa última aula, eu quero deixar como sugestão aos irmãos, então, os irmãos deixarem eles falarem, deixarem eles, então, expressarem o quê? O que eles aprenderam durante este trimestre. Então, eu acho que seria interessante se os irmãos pensassem em alguma dinâmica, para que eles pudessem, então, colocar, então, quais foram os principais ensinamentos que a carta aos Gálatas deixou a eles, que este estudo da carta aos Gálatas deixou a eles, né? Os irmãos podem pedir para que eles possam ficar em grupos e aí eles ali escreverem um texto. Seria interessante também, é uma forma, uma dinâmica, eles escreverem um texto resumindo a carta aos Gálatas, né? De 2, 3 pessoas ali, então você dá um tempo para eles e uma folha, e eles discutem entre si, e aí então eles escrevem então um resumo
da carta aos Gálatas. Eles vão resumir toda a carta aos Gálatas, sem utilizar a Bíblia, sem utilizar a revista, mas sim por tudo aquilo que eles aprenderam ao longo do trimestre, né? No final, então, depois que eles escreverem, eles então vão ler esta carta a todas as aulas. E aí a gente vai ver, então, como muda muitas vezes, né, de um grupo para o outro, porque tem ensinamentos que um grupo fixa mais do que outros. Mas é interessante isso, essa é uma dinâmica simples, mas que pode ser uma dinâmica interessante, porque a gente vai ver também, o irmão pode compreender qual foi o grau de retenção do conteúdo que eles tiveram. Eu acho que isso é importante. É importante porque essa dinâmica vai fazer com que eles estejam ativos na aula, né? Atuem ativamente, relembrando todos os ensinamentos. Mas a lição aqui, ela tem todo o resumo. Tópico 1, contextualizando a carta. Vamos falar o que nós falamos na lição de número 1 e número 2. No tópico 2, nós vamos falar sobre a questão do outro evangelho, que foi a aula de número 3, se eu não me engano. Depois, no tópico 3, nós vamos falar sobre a justificação pela fé, que foi uma aula importantíssima também. E por 4, nós vamos falar então da verdadeira liberdade, que é o tema da carta. Ou seja, aqui nessa lição está o resumo da carta. Certo? No entanto, mais do que a gente ficar falando e resumindo, olha, lembra lá na lição de número 1 que a gente falou isso, lembra lá na lição de número 3 que a gente falou isso, mais do que isso, eu acho que essa última lição, seria interessante eles fazerem esse exercício de resumir e revisar o conteúdo. Então, por isso que eu falo dessa dinâmica. Outra dinâmica que os irmãos podem fazer com eles é com que eles resumam a carta aos Gálatas por meio de uma sketch. O que é uma sketch? É uma pequena peça de 5, 7 minutos. Então, eles vão criar uma sketch para, resumindo toda a carta. Você divide em 3, em 4 pessoas ali e fala, olha, vocês têm 30 minutos para montar uma sketch que resuma a carta aos Gálatas. Não, uma sketch de 7 minutos, 5 a 7 minutos. Eles, então, vão ali montar uma sketch e, no final da aula, cada grupo vai apresentar essa sketch. É uma outra dinâmica interessante. Mas aí o irmão, né, vai ver se o perfil dos seus alunos tem esse perfil de mais artístico, mas também é um outro dado importante. Agora, tem uma outra também, que outra dinâmica é de fazer, então, juntamente com a sala, uma exposição da carta aos Gálatas. E aí seria interessante conversar com o pastor da igreja, com, né, o presbítero, enfim, né, para vocês, para a sala, fazer uma exposição. E aquela exposição mesmo de escola mesmo, né, como se fosse uma exposição ali de ciências, que a gente faça uma feira de ciências, né, que acontece na escola. A gente pode também fazer, então, uma feira da Carta aos Gálatas, digamos assim, que é uma exposição da Carta aos Gálatas. Cada grupo, então, fica responsável por um capítulo, por um tema da Carta aos Gálatas, e aí faz uma exposição através de cartazes, de imagens e tudo mais. É uma ideia também a se pensar, os irmãos pensarem, mas eles vão estar ativamente. O que eu quero dizer é que esta é uma aula para que a gente possa dar oportunidade para eles estarem ativos na aula. E aí, eles então colocarem para fora tudo aquilo que eles aprenderam de fato. No final da aula, o irmão então pode trazer um resumo ali em 5 minutos, em 10 minutos, relembrando a eles, então, o tema principal da carta aos Gálatas, que nós discutimos o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, que nos traz liberdade. É isso que a carta aos Gálatas está falando, sobre como o verdadeiro Evangelho nos liberta e nos traz uma vida em liberdade, não uma vida presa, aprisionada, com medo de Deus e uma vida de, eu preciso fazer porque eu preciso ser salvo, eu preciso ser circuncidado porque eu preciso conquistar a minha salvação, porque eu preciso ser justificado. Não. Quando nós estamos no verdadeiro Evangelho, esse Evangelho nos liberta dessas amarras, nos liberta dessas prisões e nos traz uma vida em alegria. Por quê? Porque nós somos justificados e salvos, não por nós, não pelos nossos méritos, não pelas nossas ações, mas sim pela graça de Cristo Jesus. Essa verdade nos traz uma liberdade. Esta verdade nos liberta. Então, o irmão pode concluir exatamente trazendo essa questão do verdadeiro Evangelho,
que nos traz liberdade. Bom, como eu disse, essa aula seria rápida, porque a última aula é uma aula de revisão, então eu só queria dar essas sugestões para os irmãos, mas os irmãos ficam à vontade a dar a aula da maneira que for melhor. Mas, mais uma vez, eu quero agradecer aos professores, quero agradecer a você, meu irmão, pela companhia neste trimestre. Eu tenho certeza que Deus usou a tua vida, eu tenho certeza que Deus vai continuar usando a tua vida. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa continuar nos abençoando, que Deus possa continuar abençoando o CAPED. O Ministério do Ensino é um dos ministérios mais lindos e é um dos ministérios que a gente precisa realmente ter cuidado, a gente precisa realmente nos dedicarmos, porque é um ministério muito importante para a igreja e para a nossa igreja. Que Deus continue te abençoando, que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.